Líbano de hoje em dia. A palavra Galileia, ela vem da palavra Gal. Gal em hebraico significa onda, porque a topografia da Galileia ela é toda constituída de vales, montanhas, montanhas e vales, como se fossem ondas do mar. É aqui na Galileia, onde nós estivemos nesses dias, que se deu o que a gente pode chamar de vida pública de Jesus. A vida e a vida pública de Jesus. Vou fazer uma pequena retrospectiva com vocês para a gente entender do que estamos falando. A anunciação se dá em Nazaré, Nazareth, que eu já expliquei a importância do achado histórico há uns 10, 15 anos atrás de uma pedra onde estava escrito a palavra Nazareth com Tzadik e não com Zain, porque se fosse Nazareth com Zain, Nazareth, essa palavra derivaria da palavra Nazireu. Sabem quem são os Nazireus? Sim, os consagrados. Nazireus são homens que são dedicados a Deus. Eles têm uma série de limitações. Por exemplo, o nazireu não pode beber bebidas fortes. O nazireu não pode cortar o cabelo. O nazireu, ele tem que se... a questão da kashrut deles, da comida, eles têm que cuidar mais do que os outros e assim por diante. Quem que nós conhecemos que era nazireu na nossa, no juízo? Shimshon. Sansão, o nome dele em hebraico, vamos aprender alguns nomes em hebraico, que eles são bem bonitos. Você nunca fala Sansão. Quando você fala Sansão, você sempre coloca um adjetivo junto de Sansão. Shimshon, em hebraico, vamos dizer, Shimshon é Sansão. Shimshon Agibor, ou seja, Sansão, o herói. Ele é Gibor, ele é valente, ele é lutador. Ele é o homem que defende a honra de Israel e luta contra os inimigos de Israel. Principalmente nós estamos falando, nesse caso, dos filisteus. Shimshon era de que tribo? Brasil. Hã? Ele era danita, ele era da tribo de Dan e ele vivia em Tzorá. É filho de um homem chamado Manoé e a esposa dele. Ok, vamos continuar. Nós vamos passar então pela tribo de Zebulon. Cada tribo de Israel, ela tem um símbolo. Por exemplo, os símbolos das tribos de Israel são ligados a quê? São ligados à profecia de Jacó quando ele está à beira da morte, que ele chama cada um dos filhos e ele vai falando. Ele diz que Sashar é forte como um jumento selvagem, então o jumento vai ser o símbolo da tribo de Sashar. A tribo de Zebulon, para onde nós estamos indo agora, vai ser um barco, porque eles são os portos de Israel que ligava Israel com o mundo exterior, ou seja, o comércio com a Síria, com o Líbano de hoje em dia e também com Chipre e até com Tarshish. Em hebraico, Tarshish são as terras da Espanha, que são as terras do Ocidente. Ok, aqui, dá uma olhada à nossa frente, à esquerda e à direita. Nós temos aqui essas colinas que nós estamos vendo aqui à direita, são as colinas do Golan. Toda essa área, que é a área plana, próxima do lago, ela sempre foi Israel antes de 67 também. No ano de 1967, teve o que nós chamamos Guerra dos 6 Dias. E na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou do exército sírio as colinas do Golan.
Outra guerra mais que houve aqui nessa região foi a guerra de 73, a guerra do Yom Kippur, quando o exército sírio pega relativamente de surpresa o exército israelense e eles conseguem quebrar a linha de defesa de Israel e chegam até praticamente as bordas da montanha, quando pequenas forças israelenses que estavam ilhadas fazem o que nós chamamos combate noturno e eles conseguem desestabilizar o exército sírio. E o final da guerra, não preciso contar para vocês, que depois de 8 dias Israel se reorganiza, principalmente chegam o que nós chamamos as forças da reserva, ou seja, Israel tem a maior parte do exército israelense não é exército de ativa, é exército de reserva. Você no Brasil, quando você se torna reservista, nunca houve um caso, eu acho, no Brasil, de chamarem reservistas para fazerem treinamento ou chamarem reservistas para sair para alguma ação militar. Aqui em Israel, quem termina o exército, começa-se o exército em geral aos 18 anos de idade. O homem termina, homem faz 3 anos e mulher faz 2. Nesses 3 anos, os homens, depois de 3 anos, o homem quando tem 21 anos ele sai do exército, mas obrigatoriamente uma ou mais vezes por ano ele é chamado para treinamento ou para ação chama-se Shamap, que é de ação militar mesmo. Ou seja, mesmo quando estamos em estado de paz agora, existem milhares e milhares de israelenses de 25, 28, 30, 35, 40 anos. Eu fui da reserva, ativo da reserva, até os 50 anos. Em geral, hoje em dia ninguém, agora não mais, ninguém leva um cara de 50 anos como na minha época. Você quando chega aos 35 anos, em geral, 35, 37 no máximo, você é dispensado, porque você já não tem, vamos dizer, as condições físicas nem mentais para ser combatente. Ou seja, um camarada de 35, 38 anos, ele já tem em geral alguns filhos, em geral ele é um cara que está ocupando já um posto na economia de Israel tão importante que não vale a pena tirar um camarada que ele é o cara que desenvolve um produto de alta tecnologia. Gente, isso é coisa que sabe? Isso é coisa que vocês não vão ver em muito lugar do mundo. Vocês estão vendo isso daqui, olha o caminhão que está levando. Esse é o tanque Merkavah número 4. Eu vou encontrar um jeito da gente ver alguns deles em algum lugar. Tem museus de tanques aqui, tem também lugares que os tanques são colocados. Você pode subir no tanque, se fotografar, etc.